eu tinha um amigo chamado Edno. Eu achava o nome dele muito bonito, um nome muito diferente, né? Edno. E a palavra Edna, que também é o feminino de Edno, é um nome muito forte. Quer ver uma coisa? Quem que conhece alguma Edna? Levante a mão. Essa pessoa chamada Edna tem um temperamento forte, sim ou não? Sim. Toda Edna. Não é brincadeira. Eu não conheço nenhuma Edna que não seja, assim, líder. Assim, como o irmão está falando em palavra, né? Eu tinha uma diretora, quando eu era criança, o nome dela era Edna. Na verdade, o nome dela não é mais Edna, é inesquecível o nome dela. Se ela não era Satanás, era prima de Satanás. Ela era muito difícil, muito difícil. E ela me batia muito. Eu apanhei mais dela do que do meu pai e da minha mãe, porque na minha época a escola podia bater. Então, ela era diretora da escola. E ela tomou uma cisma de mim sem nenhum motivo. Eu nunca dei motivo. Sempre fui bonzinho. Sempre fui um menino assim muito comportado, né? Sempre. Tirando o exagero e para não dizer mentira. Mas eu sempre fui uma pessoa comportada, mas eu era dinâmico. E eu era assim muito enérgico. Então para mim parar não era fácil, né? E eu tinha 14 anos para 15 anos e eu fui paquerar a sobrinha dessa diretora. E ela ficou minha inimiga. Então todas as vezes que eu passava por ela, ela tinha uma régua que ela batia assim, pá, nas costas da gente. Mas da gente que era só eu. Porque ela ameaçava todo mundo, só que comigo era verdade. Ela dizia assim, vai passar. Eu digo, não, eu já estou indo, estou no recreio, estou indo. E ela me batia. E a primeira vez que eu fiz uma tatuagem, foi ela que fez. Com a sandália havaiana. Ela bateu tão firme que ficou a havaiana aqui nas minhas costas. Nunca fiz tatuagem, tá? Não sou adepto disso, graças a Deus, e tenho muita convicção do que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu sofri muito com essa Edna. Depois conheci uma outra Edna. Essa era líder, era forte, dinâmica, mas ela não era assim, valente, vingativa. Porque essa mulher tinha que bater se eu estava paquerando a sobrinha dela, grande coisa. Por quê? Grande coisa. Eu só tinha 15 anos. Era só eu dizer, não quero, né? Disse algumas vezes, mas eu não ouvi, porque ela não falou no português claro. Bem, as Ednas que eu conheço, a despeito do que eu falei aqui agora, elas têm um dos nomes mais poderosos da Bíblia. Tem o nome Edna na Bíblia? Tem. Tem o nome Edno na Bíblia? Tem. E eu vou mostrar para vocês hoje. Edna significa a casa que Deus mora. O que quer dizer comigo? O que significa Edna? A casa que Deus mora. Olha que coisa linda. Ou casa da glória. Então, depois que eu tive essa revelação, eu perdoei Edna. Porque ela era uma bênção na minha vida para me disciplinar, para não fazer coisa errada. E ela estava me protegendo. Quando eu tinha, assim, mais ou menos uns 23, 24 anos, eu já estava estudando na escola teológica e eu fui pastor muito cedo, porque o seminário viu em mim habilidades para ser um pastor. Então eu fui reconhecido pastor no 2º ano. E no meu seminário isso não podia. Por quê? Porque o seminário, a gente tinha que concluir a teologia. A teologia era 5 anos. E eu comecei a pregar na posse de pastores. Então, como eu pregava na posse dos pastores,
Eles disseram, você não pode estar pregando na posse dos pastores que você não é pastor. Porque como é que você vai pregar sobre unção pastoral se você não for ungido pastor? Então o próprio seminário me convidou através de um pastor chamado Milton Marinho e eu fiz um concílio. Eu fui o único aluno do seminário que o concílio foi no seminário, pelos professores do seminário. Se naquele dia não foi inferno, eu estava perto. Porque eu fui apertado de todo lado, com respostas teológicas, que se eu não passasse naquele teste, óbvio que eu seria reprovado e ia passar a maior vergonha da vida. E tinha 40 e poucos alunos, juntamente com esses mestres lá, e eu passei no teste, né, naquele seminário. Então, Deus me abençoou, porque eu, precocemente, fui pastor. Então, eu já voltei pastor em Feira de Santana, e aí fazia anos que eu não via essa Edna, mas eu nunca esqueci dela, porque além de ser Edna, ela era inesquecível. Eu falei isso, vocês perderam o time aí. Então ela era inesquecível, porque ela era muito brava e ela tinha que ordenar todo mundo, ela tinha que botar todo mundo no eixo. Era uma escola com muitas crianças, e as crianças lá não eram tão educadas, e as crianças lá não eram como as crianças do Japão, que quase não falam. Lá as crianças só falavam. Então a sala era uma bagunça, e tinha que ter as pessoas mesmo para estarem ordenando, que era uma questão cultural. Bem, eu fui no supermercado e tinha uma senhora com os óculos assim, procurando os preços do tomate. E quando eu olhei, era a Edna. Eu falei, é hoje. Eu disse, dona Edna. Ela disse, sim, meu filho. Uma cara de mansinha assim, sabe? De inocente assim. Eu falei, professora Edna. Ela, ah, sim, eu fui professora. Eu falei, diretora Edna. Ela falou, qual é a sua graça? Sua graça, que agora vocês não falam mais isso, mas sua graça era qual é o seu nome. Quem sabia disso? Ah, então não tem graça. Você sabia? Então qual é a sua graça? Eu sou Renê. Ela, Renê? Eu falei, Renê Terranova. Ela, Renê Terranova? Os tomates começaram a cair. Renê Terranova? Eu disse, sim, Renê Terranova. Aí, eu soube que agora, deixa que eu pego o seu tomate. Eu soube que agora você é crente? Sou crente e sou pastor. Graças a Deus! Graças a Deus! Jesus te salvou! Eu falei, mas qual foi o mal que eu fiz? Que eu queria saber. Mas eu tenho muita mágoa da senhora. Eu tinha muita raiva da senhora. Porque a senhora mentiu para o meu pai. A senhora disse que eu queria rasgar a bandeira nacional. E hoje eu sou um homem casado, sou um pastor. Eu quero dizer, o mal que a senhora fez, o dano que a senhora fez à minha alma. A senhora quase me destrói. Porque eu apanhei em casa. E eu saí da escola como se eu fosse alguém contra a minha pátria, por uma mentira sua. Ela começou a tremer. Não, mas não fui eu não. Foi a Lourdes. Você pode falar quem for. Eu estou dizendo que a senhora comunicou ao meu pai e a senhora falou isso dentro de um contexto de escola que eu fui prejudicado. Hoje eu sou um pedagogo. Só não tem ideia dos danos que a senhora fez na minha carreira, na minha história de vida. Eu disse, meu filho, eu queria lhe pedir desculpa, que estava com medo de mim, né? Eu queria lhe pedir desculpa. Não, fique tranquilo, só não perdoada. Eu levei a senhora para o Calvário. A senhora foi para o Calvário comigo, eu levei a senhora para a cruz. Porque ela me traumatizou, porque ela mentiu, ela pegou a informação errada. O que aconteceu, para vocês querem saber, para vocês me sentarem aqui hoje? Foi o seguinte, eu tinha acabado de sair do futebol, que tem aqueles recreios da escola que são mais longos, e tem educação física. E aí na educação física eu estava jogando bola, que eu fui um exímio jogador, eu joguei mais do que o Neymar. Então, brincadeirinha à parte, sempre fui ruim de bola, eu sempre fui bom de Bíblia. E aí,
eu estava saindo, o vento estava batendo muito forte na bandeira, a bandeira estava tremulando, muito forte. E o laço da bandeira abriu e estava soltando, que era um nylon, aquele nylon grosso, você lembra? Então, aquele nylon estava abrindo e a bandeira ia voar. Eu fui lá e apertei o nylon, assim, porque eu sempre tive o maior respeito pela bandeira. Eu fui militar, claro que depois disso, desse episódio, eu fui militar não por causa desse episódio, mas porque sempre eu tive a farda dentro de mim. Aqui dentro tem um general de patente, eu amo isso, eu amo a farda. E aí a bandeira começou a balançar e eu puxei e amarrei, e botei lá no nono lugar. Fui na secretaria e disse, olha, a bandeira está soltando, o vento está derrubando a bandeira. E eu estava todo suadinho, né, da bola, e fui para casa. E aí, nesse inteirinho, o vento batendo, a bandeira voou. Mas eu fui lá e eu informei. No outro dia eu cheguei na escola, estava lá dizendo, Renê Terra Nova não pode entrar na escola a não ser com o pai. Mas qual foi o meu erro? Eu comecei a me pesquisar, foi o que eu fiz, ninguém dizia o que era, levei meu pai lá. Aí ela disse que eu tinha mexido na bandeira, que eu rasguei a bandeira. Além dela ter mentido ou comprado uma história errada, eu tinha rasgado a bandeira. Aquilo foi para mim um choque, porque alguém tinha mentido para ela e ela comprou a mentira da pessoa e eu fiquei prejudicado. E aí eu recebi suspensão de 8 dias. No meu boletim fica registrado isso, você sabe que isso fica no seu histórico de 8 dias. Mas eu não faltei uma aula. Como? Eu ia para a escola, pulava na janela e ficava assistindo a aula pela janela. E aí as pessoas vinham da escola e diziam assim, você não pode estar aí. Eu posso, eu estou assistindo a aula, porque eu fui injustiçado. E eu comecei a levantar a bandeira da justiça. Mentira, meu respeito. Foi mentira. E eu comecei a fazer um histórico sobre essa mentira. Bem, quando eu saí de lá com meu pai chegou em casa e falou assim, eu só quero a verdade aqui. Eu disse, meu pai, eu vou contar o que aconteceu. Ele falou, então eu vou te dar uma punição. Parece que você abriu, meu pai me deu uma punição lá, uma coisa muito amena. Porém, eu fiquei muito envergonhado. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre guardei por princípio, por valores. Isso está dentro de mim, isso não foi... Na casa do meu pai não foi nada disso. Você sabe quando uma pessoa nasce com vontade de fazer as coisas certinhas? Sempre fui assim dentro de casa. Então, a partir daquele dia, eu acho que todo mundo olhava para mim e falava assim, rasgou a bandeira do Brasil. A impressão que eu tinha é que todo mundo fazia gozação lá dentro da alma dele sobre mim. Então eu guardei aquilo na minha alma. E eu comecei a falar na sala de aula, eu comecei a ministrar na sala de aula, e eu era um preletor naquela época, eu falava nos grupos da escola, e quando eu falava assim, disseram até um dia que eu rasguei a bandeira nacional, mas isso é mentira. Então assim, eu fiquei revoltado com isso. Isso ficou dentro de mim. Aí, eu fui fazer uma palestra na escola, já era pastor, fui convidado para fazer uma palestra. Ela não estava mais, ela já estava afastada. Então eu contei essa história, o povo ria, não sei o que tal. Eu falei, vocês estão rindo da minha dor. Mas eu vou contar hoje o que aconteceu depois disso. Eu contei que depois disso, eu fui para o exército, eu ganhei o diploma do melhor líder da 6ª região militar. Eram 18 exércitos, eu fui o número 1. E eu fui o que jurou a bandeira, e que jurou a bandeira com muito gosto. E aquilo virou uma causa para mim. E eu contei aquilo, no final o pessoal aplaudiu, tal, não sei o quê. A informação chegou lá na casa dela, de que eu tinha contado que eu fui injustiçado. Bem, ninguém, pelo menos da escola, me pediu assim, quero me pedir desculpa pelo erro da escola, porque hoje a gente tem esses códigos de honra, a gente conhece esses códigos de honra. Naquela época eu não sentia esses códigos de honra. Então não pediram desculpa, etc. Quando eu comecei a falar com ela, que eu contei a gravidade e os danos que isso causou em mim, e que eu já era terapeuta de comportamento, aí ela disse, eu quero pedir desculpa. Eu falei, desculpa, cabe. Mas eu queria que a senhora soubesse que não foi só comigo, eu soube isso com muitas outras pessoas na escola. Isso foi muito ruim.
Esse nome Edna entrou na minha história de um jeito que eu tinha uma discípula no Rio de Janeiro, quando ela se apresentou, eu falei assim, eu sou Edna, eu disse, não quero te discipular não. Não quero, porque Edna é indiscipulável. Então, na minha cabeça, toda Edna era muito complicada. Um dia eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a palavra, e quando eu leio a palavra, tem lá uma palavra chamada Ednum. Fala comigo, Ednum. Fala mais alto. Fala mais alto. Quem é que suspeita o que é Ednum? O Éden. Quem falou? Dá um aplauso aí. É o Éden. O Éden. Parabéns, Ricardo. Ednum é Éden. Só que Éden não é jardim. Ah, apóstolo. Que confusão é essa? A palavra jardim hebraico é Gam. G-A-N. Gam. Jardim em hebraico é Gam. Ednum é casa no Gam. Porque Deus não iria fazer um jardim e colocar Adão e Eva em um jardim. Ele colocou Adão e Eva em uma casa. O nome da casa era Ednum. Ednum, depois você entrar aí no Google, você vai pesquisar, não agora, que algumas pessoas gostam de pesquisar enquanto a gente está pregando e perde a próxima fase. Então coloca aí Ednum, com N no final, que você vai pesquisar o que significa Ednum. Casa da Glória, vai ter muitas traduções para Ednum, mas uma das coisas que você vai aprender lá na pesquisa é que Ednum originou o nome Ednum ou Edin ou Edna. Quando disse Edna, é a casa do Éden, é a casa da glória. Eu lembrei na hora de Dona Edna e disse, aquela mulher foi uma bênção, ela teve os seus exageros e ela queria me corrigir porque ela viu em mim um líder muito forte. E se ela não tivesse me corrigido como ela me corrigiu, eu não teria sido quem eu sou. Por exemplo, quem aqui teve um pai que foi muito difícil? Levante a mão. Um pai difícil. Ok. Quem aqui teve um pai assim muito maleável, seu pai compreensivo em tudo? Não é? Geralmente os pais maleáveis, compreensivos em tudo, acabam sendo um pai ruim. Porque não disciplinou na hora que precisava disciplinar. Os pais que são mais difíceis, eu não estou falando pais que cometeram erros, mas que você não vai fazer isso, levanta na hora, lava os pratos, arruma a casa, menino, deixa de ser bozeira aí, deixa de ser sujo, deixa de ser imundo, volte aqui e tal. Esses pais que parecem ser ruins, eles estão fazendo uma formação. Então eu comecei a entender a Edna regendo ali 1000 alunos. Imagina, botando aqueles meninos para entrar. Então as professoras não conseguiam botar os alunos para dentro da sala de aula. Nem eu entrava na sala de aula. As pessoas ficavam roucos. E ninguém ia para a sala. Edna aparecia e falava assim, vou para a sala, meu irmão. Era uma sirene. Todo mundo corria. Ela vinha com a régua. Era uma régua de medir, que está lá em Apocalipse. Nos últimos dias o Senhor virá com uma régua de medir e vai bater nas nações que foram rebeldes com ela. Então a Edna entrava, quando ela chegava, ela era pequena, irmãos. Eu pensava que Edna tinha 2,10 metros. A mulher tem 1,5 metro, é desse tamanho. Quando eu vi Edna lá, que eu fiquei olhando para ela, eu disse, meu Deus do céu, ela encolheu. O que aconteceu com essa mulher? Pequenininha, mas a autoridade dela fazia dela uma gigante. Fazia dela uma mulher enorme. Por exemplo, quem é que conhece Valnice Milhões? Valnice Milhões é desse tamanhozinho. Mas aquela voz, aquele trombone, como ela prega, você diz, a mulher tem 2 metros. Um dia eu encontrei uma pessoa que eu achava que tinha assim, 1,70 m, 1,80 m, que se chama Cassiano. Cassiano tem 1,52 m. Por que eu sei? Porque eu falei, agora com vocês, 1,5 m de unção. Cassianas, discordo. Eu tenho 1,52 m.
O senhor não sabe a diferença que são 2 centímetros na vida de uma pessoa como eu. Aí eu nunca me esqueci que ela tem 1,52 m, né? E ela calça um sapato de 17 centímetros e ainda continua baixinha. Mas assim, eu pensava que Cassiano é uma mulher enorme, com aquela voz, né, poderosa que ela tem. Então, a gente identifica as pessoas que criam imagem. Então, quando eu cresci, que eu fiquei adulto, que eu encontrei Edna, desse tamanhozinho assim. E a Edna começou a fazer, tem importância na minha história de vida, tanto que ela está sendo contada aqui no Japão. Ela está famosa aqui no Japão. Que ela era uma regente, ela conseguia botar todo mundo em ordem. Aqueles meninos tudo tinham medo dela. Por exemplo, quando a gente queria bagunçar o futebol, a gente dizia assim: Edna está vindo. Meu amigo, era menino catando bola, menino correndo para um lado, correndo para o outro e procurando. A gente dizia assim, era brincadeira. Já tinha acabado a reunião. Por quê? Porque Edna causava terror quando ela chegava, mas era o poder de liderança dela. Quando eu li que Ednum, que significa Edna no nosso português, que é o Éden, que é a casa da glória, um lugar onde entra a glória de Deus, onde a presença de Deus está, eu comecei a liberar ela no mundo espiritual. Dizer, que mulher extraordinária, que mulher tremenda. Deus abençoe Edna, né? Parabéns, Tiago. Deus abençoe a irmã Edna. Vamos dizer, Deus abençoe Edna? Porque ela ajudou na minha formação. Então ela foi alguém importante na minha vida. Quando você lê esse texto que vai falar sobre Ednum, ou que é o Éden, ou que é a casa da glória, existem 3 palavras para casa na Bíblia. A primeira delas é oikos. Oikos é uma casa onde qualquer pessoa vive. Ou seja, eu vou na casa de fulano, que é seu colega de trabalho, seu colega de fábrica, seu colega de empresa, seu colega. Eu vou na casa dele. Ele não é crente, ele não tem Jesus, mas tem uma casa. Alguns têm a esposa, outros têm filhos, outros têm um cunhado que mora na casa, e outros são tão maravilhosos que tem uma sogra que vive ali. Então, é uma casa que, oikos, é casa comum onde todos moram. Então é uma casa. Aí tem uma outra palavra para casa que é Beit. Beit Shean, a casa de Sião. Beit Sheva, a casa dos 7. Beit Yerushalayim, a casa de Jerusalém. Beit Gurion, a casa de Gurion. Então Beit é uma casa onde a presença de Deus está. Assim como a sua casa. Eu tenho certeza que a presença de Deus está na sua casa. É uma casa que é consagrada ao Senhor. É uma casa que até as paredes da sua casa levam o nome do Senhor. Por exemplo, se eu entrar na sua casa e perguntar: que quadro é esse? Você vai dizer: esse quadro aqui, ele representa Apocalipse, capítulo 21. Então, até as paredes da sua casa precisam ser proféticas. Porque você não pode comprar nada e botar na parede da sua casa que não tem um significado profético. Sua casa é uma casa de profeta. É uma casa de homem de Deus, de mulher de Deus. Então sua casa não pode ter nenhum adereço que pareça com uma coisa que não seja de Deus. No seu quarto, na sala, na cozinha, na biblioteca, no quarto do seu filho. Tudo aquilo que não glorifica a Deus, a gente precisa ter muito cuidado. Porque está lá em Levítico 14 que as casas levarão o nome do Senhor. E lá em Zacarias 14, 16 a 23, o texto vai falando sobre a festa bíblica. Ele diz assim: até as panelas da sua casa levarão o nome do Senhor nosso Deus. Então tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Uma casa consagrada. Então isso aqui é um beit. A minha casa é consagrada ao Senhor. Sua casa sendo consagrada a Deus, tem uma grande chance da sua casa atrair a presença dele. Sim ou não? Agora, tem casa que tem tudo isso e Deus não está lá. Porque não significa ter um quadro na parede, ter as panelas até com o nome de Deus,
tem até as coisas consagradas ao Senhor, até a vassoura está lá. Que Deus me ajude a varrer esta casa. Você pode até consagrar, e Deus não está ali por causa do caráter da pessoa que vive ali. Porque Deus não mora em casa feita por mãos de homens. Deus mora na casa feita pela mão dele. Nós que somos homens e mulheres transformados e regenerados no poder do Espírito Santo. Quem é que recebe isso e toma posse, por favor? Então, o que eu preciso que você entenda aqui é que tem a terceira palavra para casa. É de mim. É a casa onde Deus ministra. Fale para 3 pessoas: a casa onde Deus ministra. Não, fala para 3 pessoas: a casa onde Deus ministra. Vamos lá. Quantos estão preparados agora? Então ele tem a introdução mostrando que eu tenho um estigma sobre o nome, e Deus me revela que esse nome era um nome de cuidado. A casa onde Deus ministra. Eu quero que você entre comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 1. E veja o que tinha nesta casa. No Ednum, na casa onde Deus ministra. O versículo 26 até o versículo 28. Olha que coisa tremenda. Aqui está o Éden, e aqui começa assim: então Deus disse, façamos... eu queria que mudasse essa tradução, se pudesse colocar assim uma tradução mais tradicional. Coloca King James. Para eu me aproximar do texto, de preferência a NVI, mas não da corrigida, se puder. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, diga réptil, que se move sobre a terra. Próximo. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos falar de novo? Homem e mulher os criou. Só as mulheres, falem. Homem e mulher os criou. Os homens. Homem e mulher os criou. Juntos. Homem e mulher os criou. Diga, Deus criou. Deus criou. Homem. Homem E mulher. e mulher. O que foi que Deus criou? Homem e mulher. O que foi que Deus criou? Homem e mulher. O que é que estão dizendo por aí? Você já sabe. Mas eu fico com o que a Bíblia diz. Deus fez homem e mulher. O seu professor lá na escola está dizendo outra coisa, mas ele não é maior que a Bíblia. Ele vai morrer. A terra vai comer ele. Você vai morrer. A terra vai lhe comer. Mas essa palavra aqui permanece para sempre. Ninguém muda, ninguém tira a palavra. Ninguém quer mudar. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Ninguém muda isso. Vai passar essa geração, vem a outra geração, não interessa. Vai continuar a palavra homem e mulher. Já tem até teólogos querendo arrumar a Bíblia. Dá um jeitinho na Bíblia. Eles já fizeram até uma linguagem de repensar a Bíblia. Vamos dar uma arrumadinha na Bíblia. Não adianta. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não adianta. Não adianta, mas eu sou do céu. Não adianta. O que está escrito para o nosso ensino foi escrito e acabou. Mas eu não concordo, problema seu. Deus não vai mudar porque você concorda ou não concorda. Você vem para o culto da glória a Deus, você não dá glória a Deus, Ele continua todo poderoso, reinando em glória.
arrumando todas as coisas como é de mistério do seu caráter. Eu não creio em Deus, o problema é seu. Deus não precisa que você creia nele para existir. Ele existe independente dos meus conceitos. Mas eu acho que Deus está pouco se importando com o que você acha. A Bíblia deveria ser assim. Não interessa o que você acha como deveria ser. O que tem que ser é como é. Não é a Bíblia que tem que se converter a você, você que tem que se converter à Bíblia. A Bíblia não tem que se render a você, você que tem que se render a essa palavra. Porque você não conserta a Bíblia, mas ela me conserta. Então celebre por isso, porque a Bíblia é maravilhosa. Vamos continuar o texto aqui para ver se eu prego hoje. Aí diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, para que possa suprir de mantimento, etc, etc. Vamos parar aqui. Depois Deus fez tudo isso, e Deus, depois de ter feito eles, Deus os abençoou. Olha, se eu fui feito por Deus, eu preciso ser abençoado de quê? Pergunte aí a pessoa, para que abençoar? Escute bem, essa palavra que aparece aí é sasson. Lembra de sasson, que é um tempero? Quem lembra? Sasson, mas é sasson. Inclusive, o nome sasson, ou sazon, como você quiser chamar, é a mesma coisa, a mesma escrita em hebraico, significa aliança de casamento. Quando vocês for fazer casamento, bota lá sasson e ensina. Por isso que Zezé Camargo canta: é o amor que mexe com a minha. E ele faz a propaganda de sasson, porque o dono de sasson é judeu. Entendeu que sasson é alegria do noivo para com a noiva, alegria da noiva para com o noivo. Escreve isso aí, você não vai encontrar no Google. É alegria do noivo para com a noiva, alegria da noiva para com o noivo. Primeira vez que eu preguei essa palavra foi no noivado de Marcel Alexandre. Faz tempo. Na verdade, bastante tempo. Quase 30 anos. E eu preguei sobre esse endereço do amor, do sasson do reino. Então não é uma palavra nova, revelada hoje, que Deus revelou. É de novo, é de novo a palavra que eu preguei, que está em um livro, inclusive muito poderoso esse livro, está na minha bolsa. O que é um livro desse aqui? Você nem viu o livro aí? Esse livro aqui. Esse livro aqui saiu agora quentinho, cheirosinho, maravilhoso. E esse livro que o William vai providenciar e vai trazer para cá, para que vocês todos tenham, porque esse aqui está dedicado. Já está dedicado, já, esse aqui. Já está dedicado, já trouxe, né? Depois eu vou dar para os todos os seus livros. Mas assim, o que eu quero que você saiba é que é uma palavra revelada. Então aqui Deus falou assim: e Deus os fez, e está feito. O que Deus fez está abençoado, sim ou não? Para que Deus liberou a bênção? Porque tudo tem que ter a legalidade. E se chama Ketubá. Ketubá é a bênção do casamento, é homologar o casamento e dizer assim: vocês têm respaldo para serem marido e mulher, debaixo da minha bênção. Então o primeiro casamento da terra foi Deus quem fez. Que aqui pode dar pausa aí ao Senhor. Deus fez o casamento. E Deus, para deixar o respaldo e a legalidade, Ele abençoa. Diga, abençoa. É a palavra baru, que quer dizer
dizer: eu abençoo vocês. Vocês estão abençoados para começarem a vida. Eu abençoo vocês para frutificarem, multiplicarem, dominarem, encher a terra. Eu abençoo vocês com a bênção da frutificação. Eu abençoo vocês com a bênção do crescimento. Eu abençoo vocês com a bênção da multiplicação. Eu abençoo vocês com a bênção da autoridade. Então a responsabilidade de Deus. Deus não disse assim: Adão e Eva estão aqui, que lindinho, eu abençoo vocês, agora vão brincar no Éden de caçar bicho. Vão descansar, vão dormir. Não, eu lhes abençoo para o crescimento. Eu quero declarar aqui a mesma palavra: estão abençoados para o crescimento. Eu lhes abençoo para vocês frutificarem. Vocês vão ser muito frutíferos. Eu abençoo vocês para multiplicarem. Eu abençoo vocês com essa palavra, que vocês multipliquem. Assim como se alegrem na multiplicação do Senhor, aquilo que Ele vai fazer. Mas eu abençoo vocês para governarem territórios novos. Este é o ano de desatar líder em cada território. Então vocês serão desatados para algo novo. Deus vai apontar para vocês territórios novos. Territórios em todas as áreas. Mas o território mais poderoso que Deus vai lhes endereçar é o território da sua própria alma. Vocês vão se conquistar por dentro. Porque se vocês se conquistarem por dentro, tudo lá fora vai estar mais fácil. Não existe dificuldade para a conquista de um líder resolvido na sua alma, de um líder que esteja estabelecido, que pare das suas meninices, de cultuar suas feridas, de lamber suas mágoas e de ficar preso a um passado. Eu quero declarar aqui que ontem não mais existe. O hoje está aqui e o amanhã está chegando para algo poderoso. Será algo muito lindo, extraordinário da parte de Deus. Quem está recebendo, se expressa aí da melhor maneira. Ontem não mais existe. Vamos parar de ficar dizendo: é porque ontem, quando eu ia. Ontem quer dizer passado próximo. Verdadeiros líderes não vivem de derrota ou derrotas do passado, nem tampouco de glória de passado. Eu podia, eu fazia, nem tem, nem era, eu poder fazer. Vamos parar de glória de passado. Porque eu era, não, parou. Tem uma consciência que me rege no dia de hoje. E quando Deus entra nessa minha consciência, faz de mim aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Gera em mim uma outra pessoa. Eu acredito no novo nascimento. Hoje meu discipulado com o Marlos, à mesa comigo, foi sobre a confiança que eu tenho em alguém que nasce de novo. Você pode ser um verme humano, uma vergonha humana. Você pode ser o espúrio da sociedade. Você pode ser a vergonha da sua família. Nasceu de novo, seu passado não é mais. Tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu acredito. Olha o absurdo desta frase de um homem que parece ser inteligente. Eu acredito mais no novo nascimento espiritual do que o nascimento biológico. Porque pessoas nascem biologicamente e não existem. Nascer é uma questão de oportunidade ou porque o biológico promoveu isso. Mas tem gente que nasceu e não existe. Hoje me levaram de presente de manhã uma pessoa para me dar uma massagem. Uma pessoa espetacular. Que eu disse: William tem que lhe conhecer e você tem que fazer isso no William. Né? No Jacó,
em todos os outros. Se eu sofri, todos eles têm que sofrer comigo. O Alexandre que levou ele lá, amigo do Alexandre, e ele começou a falar umas coisas que não são da minha linguagem, nem da sua linguagem, não é da nossa, eu diria, do nosso contágio social. E eu comecei a falar umas coisas para ele, e eu disse assim para ele: você sabe que as pessoas só podem viver por um propósito. Aí ele parou. As pessoas morrem antes do propósito acontecer. Não necessariamente fazer um óbito, mas elas morrem dentro delas. Ele falou: isso é muito forte. Eu falei: pior do que morrer é passar a vida fingindo que está vivo. Ele falou: meu Deus. Em outras palavras, onde foi que eu caí? E eu dei uma massagem no futuro dele. E eu mostrei para ele o futuro dele. Todas as pessoas que passarem pela sua vida, elas têm que experimentar a nova pessoa que você é. Você não é o seu passado. Pare de cultuar o passado. Deus está tratando você para fazer de você alguém que vai se mover no sobrenatural. Você não tem ideia o que Deus vai fazer até domingo à tarde aqui. Você vai ser sacudido com a glória de Deus. Ele vai lhe levantar para você ser líder dentro do seu território. Eu tenho um livro. Seja líder de si mesmo. Aprenda a liderar sua própria alma, de estar vivendo na sombra de outros. Se não te der uma palavra de elogio, magoado. Se não te valida, adoece. Se as pessoas não estão ali massageando seu ego, desiste. Para de besteira. Vamos ser adultos. Eu vou botar Edna na tua vida. Você está pensando que Edna chega aqui com aquela régua e perguntar: o que está acontecendo aqui? Colocar o nome Havaiana nas suas costas. Nós precisamos de mentores firmes para liderar a nossa alma covarde e ordená-la até que ela fique adulta e pare de fazer coisas de menino. Chega uma hora que a nossa adultez espiritual precisa aparecer, que a gente precisa dar uma voz de comando para a nossa alma e pararmos de estar cultuando o passado. Muito bem, aqui nós temos algo poderoso. Nós vamos chegar lá, porque Deus falou assim: eu vou fazer de vocês líderes do crescimento. Eu vou fazer de vocês líderes de frutificação. Eu vou fazer de vocês líderes de multiplicação. Eu vou fazer de vocês líderes que governam. Vocês não só vão entender o que é crescer, o que é frutificar, o que é multiplicar. Vocês vão saber o poder de governo. Diga comigo: poder de governo. E eu vou dizer o que vocês vão governar, disse o Senhor. Vocês vão governar as aves dos céus. Tudo que está no espaço celeste, vocês vão governar. Mas falando isso para duas pessoas que não sabiam o que era governo. Eu sei o que é governo porque eu tenho vários exemplos do que é governo. Mas Adão e Eva não sabiam o que era governo. Eles acabaram de nascer, estão ali sendo tratados por Deus, e Deus disse: vocês vão governar. A palavra governo entrou neles. E disse: vocês vão governar o espaço aéreo. Vocês vão governar o espaço marítimo. Olha que decreto. Naquele dia nasceu a aeronáutica. Naquele dia nasceu a marinha. Vocês vão governar a terra. Nasceu o exército. E vocês vão governar a serpente. Uma causa do céu, uma causa do mar, uma causa da terra e uma causa do inferno. No dia que Deus deu para Adão crescimento, frutificação, multiplicação e governo, deu para ele o endereço do perigo. Olha a serpente. Diga a pessoa ao seu lado: cuidado com a serpente.
Fala para três pessoas, cuidado com a serpente. Essa serpente, ela aparece com muitas palavras. Mas uma delas, que vai identificar a serpente que está neste livro, é Azazel. Azazel com L no final. Azazel. Com ZZ. Azazel. Azazel é uma influência maligna contra a liderança. O mundo espiritual é armado contra a sua liderança, contra o governo que Deus lhe deu. Não pense que Deus disse: você vai crescer, amém, você vai frutificar, glória a Deus, você vai multiplicar, aleluia, você vai governar, oh glória. O mundo espiritual diz assim: mas eu vou te pegar. Porque Deus disse: tem governo no espaço aéreo, tem governo no mar, tem governo na terra, mas tem governo espiritual. Você tem que governar a serpente que quer vir te pegar, que quer vir te destruir. Então, Adão e Eva não eram inocentes acerca da serpente. No de repente, Adão, no maior sucesso, governa os céus, dá nome para todos os pássaros, tudo que ia passando ele ia dizendo o que era. Chega no mar. Tem alguns teólogos que dizem que Adão não morria, porque ele era um homem feito para não morrer. Não existia a morte no planeta. A morte entrou no pecado. Então ele mergulhava e ficava lá embaixo com Deus, dando nome a todos os peixes. Devia ser lindo demais. Chegava o cardume, aí eu olhava e assim: tubarão. Vê se tubarão não parece com tubarão. Aí olhou lá: baleia! Vê se baleia não parece com baleia. Né? Golfinho! Vê se não parece com golfinho. Aí sai da água e fala: vaca! Vê se a vaca não tem cara de vaca. Se olha para uma vaca, ela tem cara de vaca. Elefante. Não tem como botar um outro nome. Tem que ser elefante. Então ele foi e deu nome. Então ele governou céu, ele governou mar, ele governou a terra, mas ele não vigiou com a serpente. Deixa eu falar uma coisa. Essa serpente é alguma coisa da sua vida que você sabe que pode lhe derrubar e você não está vigiando. Satanás lhe ajuda a pecar, mas não lhe ajuda a esconder. Ele é mestre em expor pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Adão, o que eu vou dizer aqui hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum da terra. Adão teve o privilégio, diga comigo, privilégio. Não precisa falar privilégio, não. Teve o privilégio de ser discipulado por Deus. Todos os dias tinha uma reunião de célula no Ednu. Quem via? O próprio Deus. Viração do dia, ele chegava. Discipulado, mentoria, instrução, aprendizado. Ensinou Adão e Eva a falarem. Ensinou Adão e Eva a raciocinarem. E o próprio oráculo, diga oráculo, a própria palavra, o próprio Deus vinha ensinar para eles. Então o primeiro líder de célula com toda humildade foi o próprio Deus. Numa célula que era de Adão e Eva, duas pessoas que ele criou e os muniu de autoridade. Eles já estavam adestrados. Quanto tempo eu não sei, mas a palavra veio, a palavra veio, a palavra veio, e todos os dias a própria palavra. Então, presta atenção, o discipulador de Adão e Eva se chamava Deus. O mentor de Adão e Eva se chamava Deus. O discipulador de Adão e Eva se chamava Deus. Então Deus era o discipulador de Adão e Eva.
e via todos os dias no Ednum, na casa da glória. Ednum significa casa da glória, onde Deus fala. Entendeu agora? A casa da glória onde Deus ministra. A casa da glória onde Deus mentoreia e onde Deus coloca a mente dele em Adão e Eva. Então, Adão e Eva não tinham outro raciocínio. O raciocínio de Adão e Eva era um raciocínio divino, porque era a mente de Deus sendo derramada na mente deles. Era o conteúdo de Deus sendo derramado no conteúdo para eles. Era o ensino de Deus colocando ali na vida daqueles alunos, porque quem quer saber o que é discípulo, discípulo em qualquer língua é aluno. Aluno aplicado que reproduz o ensino do mestre. Um dia, Deus sendo líder, Deus sendo mentor, Deus sendo instrutor, Deus sendo discipulador, a própria palavra. Existe um líder melhor que Deus? Responde aí, irmãos. Não. Mas responde sério. Existe algum líder melhor que Deus? Não. Mas responde com vontade. Existe algum líder melhor que Deus? Não. Depende da sua escolha. Porque a serpente enroscou na árvore do conhecimento e do mal. A serpente só enrosca onde tem um princípio para descredibilizar a palavra. Havia uma ordem. Pode comer de tudo, menos desse fruto. Desta árvore e daquela árvore. Vocês não podem comer. Dessa árvore não pode, daquela árvore não pode. Mas de todas as outras árvores que têm o mesmo fruto, vocês podem comer. Você sabe que é da natureza humana hoje a gente querer aquilo que foi proibido. A gente tem um espírito de contradição dentro de nós, que a gente quer provar que a gente pode fazer o que não deve ser feito. Isso se chama rebelião. Está no DNA do homem. Quem está entendendo aí, diga eu. Então vamos lá. Adão e Eva viram a serpente. Quem está dizendo isso? Eu estou dizendo. Pela forma como Deus agiu. Com Adão, com Eva e com a serpente. Todo mundo fica perguntando: onde Adão estava? Do lado de Eva. E Adão viu a conversa. Tanto ele ouviu a conversa que ele participou. Como é teu nome? Mike. Ele ouviu a conversa e participou da conversa. E não só da conversa, mas da sugestão. Então presta atenção. Casa que falta um sacerdote, a serpente dá sugestão. A serpente deu uma sugestão para Eva. Eva captou a sugestão, comeu e deu para Adão. E Adão comeu. Ou você acha que Eva saiu no jardim? Adão! Isso é teatro de igreja. Cadê você, Adão? Adão, cadê você? Adão estava do lado. Comeu e a mulher pegando o fruto e comendo, deu a Adão. Está no texto. Não tem que estar inventando coisas, não, porque Adão não está. Como você estava lá? Se a Bíblia diz, Adão comeu, Eva comeu e deu para Adão, Adão também aceitou a sugestão da serpente. Casa que falta sacerdote, a serpente dá sugestão. A serpente meteu uma lábia. A serpente é convincente. Azazel é o principado que derruba lideranças. Então vamos lá. Preste aqui atenção para você não esquecer disso. A casa, o Ednum, era uma célula. Quem era o líder de célula? Fala mais alto. Deus. Sem medo de errar. Deus. Mais alto. Deus. Quem eram os discípulos? Não era. Quem era o líder? Deus. Quem eram os discípulos? Não era. Quem era o líder? Deus. Quem eram os discípulos? Não era. Quem eram os discípulos? Não
Deus ministrava, onde o próprio Deus ensinava, onde o próprio Deus mentoreava, onde o próprio oráculo. Fazer uma pergunta para você aqui: quem gosta de ir no culto domingo? Eu não vou orar agora para o demônio de preguiça sair. Davi disse: minha maior alegria é ir para os teus oráculos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque um dia na tua casa vale mais do que 3 anos e meio em qualquer outro lugar. Dá uma aplauso ao Senhor. Então, um dia na tua casa, eu sou restituído 3 anos e meio. É muito bom. Quem é que se arruma para a igreja? Quem se arruma? Eu só não vejo. Melissa. Eu amo me arrumar para vir para a igreja. Para qualquer outro lugar não tenho muita coisa. Para a igreja, para vir encontrar os santos do Senhor e estar na presença do Senhor, eu me arrumo. E eu gosto de participar com o meu melhor e dar o meu melhor sempre, porque eu sei que tudo é para o louvor da sua glória. E eu empenho fé para vir para a igreja, porque a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Então eu preciso manter essa minha vontade acesa de vir para o culto. Todo domingo era para vir todo dia, porque a igreja primitiva todos os dias estava no culto. Todos os dias estava no culto. Todos os dias estava no culto. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres Deus ia fazer no meio do povo. Então a gente precisa criar o hábito de vir para a igreja, de participar da igreja. Agora, você se arruma. Quem que acredita que quando você vai na igreja domingo, o seu pastor tem uma palavra estudada para liberar para você? Amém. Tem uma palavra de Deus que ele vai falar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Então se alegra, por favor. Uma música da adoração, meu filho. Olha aqui para mim. Quantos dedos nessa mão? Sim. E agora? Sim. Como é que está a minha mão? Sim. E agora? Sim. Sabe o que é isso? Aprender sua atenção. Você estava olhando para o rapaz que vai tocar. Não tem nada a ver. Para você voltar aqui e ser concentrado. Isso é uma dinâmica que eu inventei e está dando certo. Para trazer as pessoas de volta para o propósito. Amém? Se quiser usar daqui para frente, já sabe que foi eu que criei. Então, não tem problema. Pode fazer e dizer: eu estava lá, tinha um pregador. Ele falou um negócio lá, achei interessante. Muito bem, queridos. Quem quer saber o que eu tenho para dizer? Você gosta de ir para a igreja? Tem certeza que seu pastor vai liberar uma palavra? Sim. Se eu parasse de pregar aqui agora, quando já estavam abençoados? Eu te dei informação que não tem nenhum livro, exceto no meu. Eu só conheço um rabino que conversa sobre esse assunto. Quem é ele? Não vou dizer. Então eu vou furar a bolha. Tudo isso aqui é estudado. Nada é inventado. Eu amo buscar curiosidades bíblicas. Estava conversando com um judeu sobre isso e ele falou: eu devo confessar que eu vou ter que aprender com o gentio aquilo que eu não vi na Torá. Porque Deus disse que ia dar revelação para quem busca Ele. É para quem leu a Torá. É para quem tem intimidade com Ele. A aliança do Senhor é para aqueles que buscam o Senhor, aos quais Ele revelará os seus segredos. Está escrito isso. Então, olha que lindo, você vai se arrumar tudo. Quem tem certeza, tenha certeza que veria esse congresso e que ia ser abençoado por uma palavra que eu ia liberar. Eu também tenho certeza que eu estou me abençoando. Se eu parasse aqui agora, a gente já ia chorar. Porque é muito conteúdo para pouco tempo. Comecei com uma brincadeira com Edna. A coisa já virou um Éder. A coisa virou a casa da glória. Já fizemos Deus líder de célula. Adão e Eva discípulos. Deus como mentor. E como aquele que vinha todos os dias na resposta. Deus nunca faltou ao reino do céu. Adão e Eva faltaram. O mentor chegou para dar aula. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem certeza que você vai para a igreja e vai ser abençoado, sim? Agora se imagine se arrumando para ir para a igreja. Você imagina aí, se arrumando para a igreja.
dizendo para os meninos assim carinhosamente: vamos, meus filhos, se arrumem, seus lindinhos, que nós vamos para a igreja. Pai, não quero hoje não. Claro que quer. Vai lá, amor, se arrume. A gente é tão carinhoso, tão amoroso. E aí as crianças se arrumam tudo. Então pronto, pai, vamos para a igreja. Todo mundo para a igreja, né? Parece uma arca de Noé, meu irmão. A gente botou metade dos bichos dentro. Quando foi pegar o restante da metade, a outra metade já saiu. A coisa vira um negócio. Daqui a pouco a mulher está descabelada, o marido já está nervoso. Quando entra no carro, já começa a confusão. Olha, com o pessoal, vão para a igreja. Adorar a Deus. Os santos do Senhor são mais consagrados, né? Mas o importante é que foram para a igreja. Com toda dificuldade, foram para a igreja. Chegaram na igreja. Aí o pastor vai começar a pregar. Ele está pregando para mim. Está sabendo alguma coisa? Com certeza, o apóstolo ele já ligou para cá para dizer os meus B.O.s. A gente tem que acreditar no Espírito Santo. Como hoje Deus já começou a falar com você aqui. Quando eu falei, quem aqui conhece uma Edna, você disse, meu Deus, revelação, meu nome vai aparecer aí. Hoje Deus vai me revelar, meu Deus. Se ele contar o que eu fiz esses dias, eu estou frito, meu Deus, eu não estou nem mais no discipulado, nem mais na igreja, nem mais no reino, ele vai botar para fora. Meu pai, se ele souber o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo, o que eu ando botando na internet, meu Deus, eu entendo aquele site em nome de Jesus, meu pai. Aquela conversa lá no Facebook, aquela conversa no WhatsApp, meu Deus. Não se preocupe, eu não sou dessa linha. Se o Espírito Santo não fizer na sua vida, eu não posso fazer nada. A sua intimidade com Deus não é aquilo que acontece no púlpito. É o que você gera no quarto da sua casa. Jesus disse, no dia que você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, Ele se revelará como Pai para você. É a primeira vez que aparece a palavra Pai no Novo Testamento, e Jesus revela que aqueles que fecham a porta encontram o Pai. Tem gente que vem para a igreja para encontrar um Deus. Ele quer se revelar como Pai na sua vida. Como aquele que vai apacentar você e vai cuidar de você e de todas as suas necessidades. Agora imagine você se arrumando. Você pode se imaginar se arrumando? Você chegou na igreja, está lá sentadinho, está recebendo uma palavra tremenda. Agora imagine algo. Eu vou falar, tá? Quem quer ouvir? O que eu vou dizer, você nunca ouviu em nenhum lugar. Eu me responsabilizo pelo que eu vou falar. Melhora a tua música, meu irmão, mais alto. Para melhorar aqui a inspiração. Isso. Deus se arrumando para o céu. Eu vou lá no Edna. Eu vou no tabernáculo que eu fiz. Deus se arrumava todo dia para ir para o Éden. O Éden não ia para Deus. Deus que vinha para o Éden. Todos os dias. Ele se arrumava. Teve um dia que ele disse, eu vou mostrar para vocês a minha liderança. Eu vou mostrar para vocês o meu discipulado. Eu vou mostrar para vocês a minha mentoria. Eu quero que o céu vá comigo à terra, para que sejam testemunhas de 2 líderes que eu formei, que vão ser a matriz do avivamento da terra. Eles vão crescer, eles vão frutificar, eles vão multiplicar e eles vão governar o espaço aéreo. Eles vão governar o mar. Eles vão governar a terra. Eles vão governar a serpente, Azazel. Vem comigo. E quando Deus chega, Adão e Eva estão com outra voz na sua mente. Estão com outro pensamento no seu conteúdo. Uma outra voz interferiu no discipulado. As vozes que nós ouvimos paralelas na internet para confirmar se o que o meu pastor está falando é certo. Eu quero ser um beriano. Beriano vai para a Bíblia e não para a internet. Atrás de fofoqueiros de internet, daqueles que não ganham uma vida para Jesus, para tentar lhe arrancar do caminho. Você precisa pelo menos ser sábio com a sua vida espiritual. Pare de estar confiscando, ou procurando, confuscando, ou ali bisbilhotando aquilo que não vai edificar a sua alma. Busque
conselho dos seus líderes, para que você não entre em cilada, porque Azazel está de plantão para roubar a semente que foi plantada na sua vida. Quem que está entendendo? Precisamos ser cuidadosos. Quem cuida da minha vida física sou eu. Quem cuida da minha vida emocional sou eu. Quem cuida da minha vida espiritual sou eu. Eu não preciso estar pagando e financiando para que outros cuidem daquilo que eu já sei cuidar. Eu não sou menino, eu sou um adulto. E eu quero viver muito para Deus. Então Deus se arrumou, Ele veio para o tabernáculo. Que era o tabernáculo? Adão e Eva. E Deus chamou os céus por testemunhas. E Deus passou vergonha. Porque quando chegou lá, eles estavam distraídos com a serpente. Eles estavam envenenados com a conversa da serpente. Escute bem. O veneno da serpente não é aquilo que pica no calcanhar, é aquilo que entra pela audição. A serpente poderia ter picado eles, mas a serpente conversou com eles. Toda a conversa que você tem, que mina a sua liderança, Azazel está no meio. O espírito maligno está no meio. Satanás está querendo dividir a sua mente, os seus pensamentos, as suas intenções, para quando o líder chegar que investe em você, encontrar você infectado, carinha fechada, mal-humorado, entristecido, enfraquecido, e contando as suas derrotas, porque deu ouvidos, emprestou os ouvidos para o envenenador da sua aliança. Quando Deus chega, pergunta: Adão, Adão, cadê você? Deus podia falar: Adão e Eva. Deus sempre vai honrar a autoridade. Deus nunca vai quebrar a hierarquia, ainda que quebremos os princípios códigos. Adão, onde estás? E eu estava, ouvi a tua voz e tive medo. Por que vocês estão nus? A mulher que tu me deste. Todo ser humano, quando está em pecado, usa um mecanismo de defesa chamado transferência. Não assume. Eu tinha um discípulo que ele pecava assim absurdamente. Ele gostava de pecar. Que tem um crente pecador, tem um crente pecadeiro. O crente pecador é aquele que aconteceu um acidente assim, ele pecou, ele mentiu, ele tropeçou na palavra, ele enganou alguém, ele vem e se arrepende. Mas o pecadeiro é aquele que tem vício do pecado. Ele gosta de pecar. E esse não é pecadeiro. Um dia eu chamei ele no gabinete para conversar sobre um assunto de empresa. Quando eu cheguei, ele falou assim: sente aqui que eu quero conversar com você, olhando nos seus olhos. Ele falou: fui eu mesmo, fui eu. Eu quero dizer que não foi só uma vez, e eu pequei mesmo, eu caí de novo. Ele começou a me contar horrendos pecados. Quando ele terminou de falar, eu falei: não era sobre isso não. Eu ia falar com você sobre a empresa. Ele falou: eu fiz um juramento ontem, diante da minha esposa e dos meus filhos, que eu nunca mais eu vou esconder um pecado, nem deles, nem do Senhor. Eu disse: então você está liberto. E hoje era um pastor cheio do Espírito Santo, porque confessou as suas culpas, não transferiu mais, não mentiu mais, não levou mais, e não cometeu mais os pecados horrendos. Então, Adão podia ter dito: eu errei. Essa semana, meu filho Davi, meu filho tem 15 anos, um menino lindo, super obediente. Ele é tão obediente que eu desconfio dele. Ele tem 15 anos. Tudo que eu converso com o Davi, ele: sim, senhor, Davi, você vai fazer isso, viu? Viu? E faz. Davi, você vai dormir 10 da noite. Sim, senhor, 10 da noite, está dormindo. Semana passada, o condomínio me ligou, a síndica, e disse: eu tenho uma coisa muito séria para conversar com o senhor sobre o seu filho. Minha perna chega a tremer. Eu estava em Porto Seguro. Eu falei: meu filho caiu, meu filho bateu a cabeça, meu filho foi atropelado. Jamais imaginaria que fosse um ato de caráter, né?
Eu falei, pode falar, o que aconteceu? Que todo dia chega na escola e dá voltas de bicicleta, depois ele bota a bicicleta e vai correr, e dá 5 voltas do condomínio correndo. Você não quer com menino de 15 anos, não deve nada, tem que estar correndo, ele corre para refrescar a cabeça. Meu Deus, como é que eu vou pagar a conta? O boleto está chegando, tem que me dar dinheiro para o Brasil, tem que pagar aquela casa que está tratada, minha avó está pedindo dinheiro, minha mãe está doente, não sei o quê. Então vocês sabem como é esse negócio. Esse BO aí internacional vocês conhecem. Não pagam água, luz, nada, né? Só come e dorme. E da despesa da escola, ela disse, não, é que seu filho tocou a campainha de uma casa e correu. Dora quase disse, yes! Virou menino. Davi nunca foi menino, aquele menino de casa só brincando com os cachorros, não sei o que. Virou menino, tocou a campainha de uma casa. Alguém aqui já tocou a campainha de uma casa? Tá bom, tá bom. Olha o bom testemunho aí. Fique em pé, William. Não, eu não vou expor. Tá vendo? Já ia confessar o pecado dele. Nada a ver com ele. É só pra você ver. Quem já tocou a campainha numa casa, já jogou uma pedra numa casa, já bateu numa porta e correu, levante a mão assim. Olha aí, olha aí. Levanta a mão de novo. Não, não é pra acusação, não, pode levantar. Bonitinho. Olha, irmão. Levante a mão. Olha, vocês que levantaram. Olha, você também. É de graça. Olha, Paulo quebrou o telhado. Entendeu? Aí ele disse, meu menino, pode sentar agora. É só para você ver que aqui eu estou muito inocente. Eu falei, meu menino ficou menino. Aí eu falei, tá bom, eu vou tomar as providências, que coisa terrível. Onde já se viu, tocou a campainha de uma casa. Que horrível. Não, porque o dono da casa saiu com uma arma, ia dar um tiro nele. Eu falei, ele não ia fazer isso não. Ele mora num condomínio de gente civilizada. Meu filho é uma criança. Ele não era louco. Nem de ameaçar meu filho. Porque eu quero perguntar a esse indivíduo se ele nunca tocou a campainha de uma casa. Aí, me refiz, liguei para ela. Ela atendeu de primeira, ele nunca atende. De primeira, ele. Beijo, pai, Deus te abençoe, filho. Tudo bem por aí? Tudo bem. Estou com saudade de você. Ele falou, também estou, pai. Saudade do senhor. Eu digo, que bom, meu filho. Estamos aqui, o congresso está tremendo. Me repeti todo mundo aí atrás. Mas é uma semana de prova, o senhor sabe. Pois é, né, meu filho? Que coisa, né? Pois é. Tá tudo bem mesmo? Ele falou, aí não tá. Eu falei, o que é que não tá? É que um vizinho veio aqui em casa conversar com o senhor. Aí o senhor não estava. Aí o vizinho conversou com minha mãe. Eu falei, mas o que é que o vizinho quer? Eu falei que... Eu falei, você tocou a campainha da casa dele? Ele, eu toquei assim. Filho, eu estou muito envergonhado de você. Que coisa horrível você fez. Esse pecado é quase imperdoável. Me promete que você não vai fazer mais isso. Não farei. Só que eu já sabia que não foi ele. Ele estava com um colega. O colega tocou, eu tenho todo o vídeo. Davi na bicicleta, o menino desce da garupa da bicicleta, corre lá, toca, e Davi, ó, foi embora. Aí eu falei, você estava só? Ele falou, não, eu estava com fulano. Eu falei, tá bom. Mas não foi você que tocou a campainha? Ele falou, foi. Eu não foi, Davi, eu tenho um vídeo. Foi, pai, eu estava junto. Eu sou cúmplice. E quem é cúmplice comete o mesmo pecado. Foi meu filho, por você ter tocado a campainha, nota 0. Pela sua sinceridade, nota 10. Eu tenho um filho de caráter. Deus te abençoe, meu filho. Quero orar por você. Ele poderia ter dito, foi o colega que tu me deste. Pare de transferir as suas culpas. Assuma-nas. Assuma-nas. Você errou, eu errei mesmo. Meu pastor, eu errei. Eu não vim para a igreja. Por que você não veio para a igreja? Porque, não me engano, porque eu não quis. Estava cansado. Já dormi. Trabalhei
trabalhei muito essa semana. Não invente nada, não dê desculpa, porque desculpa é uma mentira mala, uma mentira elaborada. Toda desculpa é mentira elaborada. Toda desculpa é que, e a neurociência diz que o ser humano, em 3 segundos, elabora uma mentira. Você estava, quem? Eu? Já pensou? A neurociência prova que nós somos doutores em mentira, dando desculpas. Diga, pastor, não vim, o líder de Seroliga, você não veio para ser um rapaz, tem um negócio, olha por mim aqui, em nome de Jesus. Você não veio, dormi, passei da hora, dormi, nem vi, hora passada. Então aconteceu. A gente precisa aprender a lidar no campo da verdade. Eu tenho uma palavra sobre isso que eu preguei domingo passado, está lá na internet. Virou uma bomba essa palavra. Sobre os conteúdos de mentira que freiam o nosso avivamento. Seu crescimento pessoal, sua frutificação, sua multiplicação, sua autoridade. Quando Deus chamou Adão e Eva, que chamou Adão pela legalidade, pela hierarquia, era para Adão falar assim: eu errei. Eu bati um papo com a serpente, quebrei o código de instrução do discipulado. Eu furei com o discipulado. Eu envergonhei o Ednum. Eu me envergonhei. Minha mulher está envergonhada. Eu envergonhei os céus, eu envergonhei o Senhor. Me perdoe. Quem conhecia os códigos? Caim conhecia. Tem a teologia de Caim. No capítulo 4. Olha Caim, sem vergonha. Já influenciado também por Azazel. Mata Abel. Deus fala: maldita é a terra agora por tua causa, Caim. Ela não frutificará mais. Você só vai cair disso para ele: por um acaso o meu pecado é maior do que o teu perdão. Que bicho sem vergonha. Ele falou: é o seguinte, então eu vou botar só uma mancha assim, você. Caim cobrou de Deus, usou a teologia do perdão para constranger Deus. Capítulo 4. Por um acaso, o meu pecado é maior que o teu perdão, quer dizer que o meu pecado ultrapassou o teu perdão. Que sabedoria! Adão sabia disso. Adão podia ter dito: Senhor, eu pequei contra o céu, contra o mar e contra a terra. Dando ouvido a Azazel, dando ouvido a serpente, sublimidade, me desculpa, tinha resolvido o problema. Quando você não pede perdão, você fecha a porta da sua multiplicação. Pessoas estão matadas porque não pediram perdão. Disseram: olha, me perdoe, eu errei mesmo, eu pequei. Mas ele foi e disse assim: foi a mulher. O Senhor disse: Eva. Ela falou: foi a serpente. A serpente disse: não tem mais ninguém. Eu. A serpente foi mais honesta que eles. Porque a serpente podia ter dito: foi Satanás que entrou em mim. Aí já deu lá para Satanás. Não foi esse tipo de demônio, foi o outro todo, não sei o quê. Então ia viver assim até hoje, Deus dizendo: quem foi, quem foi, quem foi. Então parou na serpente, a serpente disse: assume. Aí Deus disse: tem sentença para você. Tem sentença para você. E tem sentença para você. Ninguém que comete um pecado pode ficar sem uma sentença. Porque as pessoas vão saber, Ricardo, o que elas tinham e o que elas não têm mais. Os que eram e o que elas não são mais. O que elas podiam e o que elas não podem mais. Porque se a pessoa comete um erro, agravou contra todo o princípio, e eu não faço nada, diga: tá, desculpa, tá tudo bem, que ele nem pediu perdão. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Quando Adão e Eva pecaram, quem foi amaldiçoado? A terra.
ela vai dar espinho e abrolhos por tua causa. O homem vai sofrer as consequências para arrancar o alimento do solo por tua causa. Então tudo o que aconteceu foi o pecado do homem, foi o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Que para a gente sobreviver, para a gente pagar comida, para a gente se sustentar, é trabalho. Você vai suar para comer. Agora, presta atenção. Isso aqui é importante. Guarda isso pro resto da sua vida. Porque Deus, olha isso aqui, em um só dia, perdeu 100% da sua liderança. Tem gente que perde um discípulo, não quer mais o discipulado. Fulano foi embora. Foi embora um. Quantos mais tem? Mas é o que eu mais gostava. Não, ele não saiu. Deus desligou a sua alma dele. É diferente. Aí tem que deixar de ser ridículo. Porque no dia que Judas traiu Jesus, nunca falou o nome dele, mas investiu nos que ficaram. Vamos investir nos que ficam e não ficar chorando pelos que foram. Porque isso é maturidade no discípulo. Alguém recebe? Dá por favor. Muito bem. Aí Deus perdeu 100% da liderança. E agora? E agora eu vou contar algo para vocês. Deus deu sentença para eles. E Deus olhou. E Deus viu algo no Éden. Por trás de Adão e Eva. Deus viu algo. O que foi que Deus viu? O cordeiro. E disse: eu vi Éden. Eu vi Tiago. Eu vi William. Eu vi Ricardo. Eu vi o Calvário. Eu vi o último Adão. Eu vi Jesus. Imolou o cordeiro e os vestiu de vestes de cordeiro e apontou para o Calvário. Isso vai começar uma história de um avivamento pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu nome é Yeshua HaMashiach. Ele virá, ele mudará a história do homem. Vai começar uma história nova, vai começar uma história de avivamento. Não parou, não parou, não parou. Porque chegou a hora de uma mudança radical dentro da sala. Faz alguma coisa aí. Porque ele está dizendo: chegou a hora de algo tão poderoso que está por acontecer. Vamos celebrar, vamos celebrar. Continue celebrando. Continue celebrando. Vamos, continue celebrando. Continue celebrando, continue celebrando. Porque Deus viu o cordeiro. Deus viu o Calvário. Deus viu Jesus. Deus me viu. Deus lhe viu. Deus nos viu. E vou lhe dar uma lição hoje. A visão não estava em Adão e Eva depois que eles pecaram. Quando eles pecaram, eles perderam a unção da visão. A visão estava em quem? No dono da visão. Quem era o dono da visão? Deus, o líder de céu. O líder do Adinum. O dono do oráculo. O discipulador. E Deus olhou e disse: tem plano. Tem plano de redenção. Porque tem uma geração chegando que não vai ficar debaixo do jugo do diabo. Não vai ficar debaixo do engano de Azazel. Não vai ficar debaixo da escravidão, das trevas.
levantarei o meu filho e eu virei para buscá-los. E aí aparece o sobrenatural de Deus. Deus olha para tudo aquilo e dá a esperança de levantar novos líderes, eu e você, para gerarmos um grande livramento, para gerarmos no território que nós estamos, no território da promessa, desatar líderes para entrar nesses territórios. Presta atenção, Deus hoje está dizendo que vai lhe levantar, vai levantar você, vai levantar a mim, vai levantar todos nós. Por isso que Ele está nos tratando. Este é o ano de Deus levantar novos líderes. Eu quero perguntar onde estão esses líderes que querem ser levantados para esse sobrenatural dele, para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Você pode dar um grito de libertação. Aí tudo começa por Adão. Depois a história vai lá para Abraão. E Deus disse para Abraão: você será fecundo, você vai multiplicar, você vai encher a terra de filhos transformados. Até Yeshua chegar, a história foi se repetindo por homens que não negociaram, por líderes que não abriram mão da promessa. Por isso você está aqui hoje. Se eles tivessem aberto mão da promessa, você não estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. O que é que Deus quer lhe ensinar? Que assim como ele teve a humildade de ser um líder de célula, e que ele poderia voltar para a eternidade e todo o céu zombar dele falando: não conseguiu nem liderar 2 discípulos lá na terra. Pare de bobagem, seja maduro. O fracasso é tão poderoso quanto o sucesso, porque o fracasso ensina mais do que o sucesso. No sucesso você só celebra, no fracasso você reflete para sair um líder melhor. Deus poderia ter parado tudo, exterminado os dois, a história teria acabado ali. Disse: não, a visão não estava neles, a visão está em mim. E como eu sou líder na visão, eu não vou deixar que a visão morra por causa de 2 desistidos. Para cada 2 desistidos, tem uma multidão esperando para serem desatados em um sobrenatural. Alguém que está entendendo isso? Agora diga assim, nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Faz a pergunta de novo. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Fala mais alto. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Só os homens. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Homens tipo legendários. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Agora juntos. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Mais alto. Nessa perspectiva, o que aconteceu com Adão e Eva? Quem quer saber? Mas fala sério, quem quer saber? Com aquele aluno que tem curiosidade, quem quer saber? Amanhã eu falarei. Porque é uma palavra que vai durar 1h30. E eu não posso resumir. Para você saber como Deus trata um desistido e como Deus restaura um desistido. Quem quer saber? Amanhã, de manhã, falarei sobre isso. E à noite, um outro assunto. Para você saber que Deus vai lhe levar à conquista de novos territórios. Quantos querem instalar territórios novos? Fique em pé, por favor. Diga: eu quero ser desatado para novos territórios. Levante as mãos. Comece a orar em línguas. Mais alto que você puder. Mais alto que você puder.
sua voz orando.